Verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprime a verdade. Só até aqui por enquanto. O título aqui é a injustiça e a impiedade dos seres humanos. E o verso 18 começa dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus. Ou seja, Deus está irado. Deus se ira do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus é um Deus que se ira. Ainda que muitos não queiram aceitar que o nosso Deus é um Deus que se ira, a Bíblia, em diversos textos, vai dizer que Deus se ira, que Deus está irado. E ele diz que se ira, ele revela a sua ira dos céus. Os céus aqui é cosmos. Ou seja, tudo criado. Deus se revela a sua ira dos céus. Deus está irado e ele sempre está revelando a sua ira, a sua indignação por conta da impiedade dos homens. Deus revela a sua ira de várias formas. Muitas vezes, Deus revela a sua ira por meio de uma doença, por meio de um fenômeno natural, por meio de fome, escassez em algum lugar de alimento, de água. São maneiras pelo qual Deus também revela a sua ira, a sua indignação com o povo. Temos que entender, irmão, que nós temos um Deus que não é só de amor, como muitos pregam, um Deus somente de amor. Nós temos um Deus que ele é amor, mas ele é amor, mas ele é justiça. E a sua justiça permite que ele se ire. Por que ele está irado? O texto vai dizer que é por causa da injustiça dos homens e também da impiedade. Ou seja, o que é impiedade? Impiedade é um pecado do homem contra Deus, do homem para com Deus. E a injustiça é o pecado do homem para o seu semelhante, do homem contra o seu próprio semelhante. A injustiça é uma rejeição do homem para Deus. Deus, ele se revela aos homens, mas os homens rejeitam Deus, a pessoa de Deus, através das suas revelações que ele tem de ser revelado, que nós vamos ver aqui mais adiante. Ele rejeita o ser de Deus, a pessoa de Deus. E ele rejeitando a Deus, ele está pecando contra Deus, e Deus está irado com o homem. E não somente por causa da rejeição, porque quando você rejeita Deus, rejeita o conhecimento de Deus, há uma consequência, e essa consequência gera uma injustiça. Injustiça contra os seres humanos, contra as pessoas. Agora é o pecado do homem contra o próprio homem, contra os seus semelhantes. Quando você, quando eu, quando nós rejeitamos o conhecimento da pessoa de Deus, nós somos injustos contra o nosso próprio semelhante. Porque uma pessoa que rejeita Deus, ele é capaz de tudo. Ele está pronto para praticar qualquer ato de maldade contra o seu próprio semelhante. Porque ele rejeita a pessoa de Deus, ele rejeita o conhecimento de Deus. E não só isso, ele vai dizer que por meio da injustiça suprime a verdade. Ou seja, por que os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e se tornaram injustos contra o seu próximo? Porque quando Deus revelou a sua verdade por meio das coisas criadas, os homens suprimiram a revelação de Deus. A verdade de Deus foi suprimida. A palavra suprimida aqui é sufocar, é matar por enfocamento.
É uma pessoa que está dentro d'água e vem outra e sobe em cima dela e abaixa a cabeça dela dentro d'água, assim, ó. Ela tenta sair, mas a pessoa baixa ela debaixo, bota ela debaixo d'água. Ou seja, a pessoa mata ela por enforcamento ou por afogamento debaixo d'água. Isso é a mesma palavra suprimir, é sufocar, é matar, asfixiar essa pessoa. Os seres humanos asfixiaram a revelação de Deus, a verdade de Deus, rejeitaram, disseram assim: eu não quero esse Deus. Eu não quero essa revelação de Deus. Porque Deus se revelou para o homem para que o homem temesse a ele. O homem, tendo temor de Deus, ele procurava andar em justiça, andar em retidão. Mas quando o homem rejeita Deus, suprime a verdade, mata a verdade e troca ela por uma injustiça, prefere viver uma injustiça do que a verdade de Deus, troca Deus por outra coisa que não é Deus, então o homem ele começa a praticar todo tipo de maldade contra o seu próximo, contra o seu semelhante. Foi o que aconteceu com a humanidade. O apóstolo Paulo aqui ele trata do pecado geral. Aqui é o pecado geral, que toda a humanidade pecou nesse ponto. Toda a humanidade caiu nesse ponto. Toda a humanidade, todo mundo, por mais ignorante que seja, ele tem a revelação de Deus. Nós vamos ver aqui as formas que Deus se revelou. Mas, contando que Deus se revelou, todos nós temos condição racional de entender que há um Criador nos céus. Que há um soberano nos céus. Um ser capaz de criar todas as coisas. E entendendo isso, nós deveríamos se render a esta verdade, de que existe um Deus. Então nós deveríamos temer a Ele. Não foi o que o homem fez. O homem, rejeitando o conhecimento de Deus, se tornou egoísta, avarento, maldicente, soberbo, arrogante, caluniadores, blasfemos, inimigo do bem. Tudo isso, irmão, está dentro do nosso coração, porque ao rejeitar isso, nós caímos no pecado e ficamos pervertidos. Versículo 19 diz assim: porque, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Preste atenção. O que foi possível Deus se revelar, o que foi possível conhecer de Deus, Deus se manifestou. Ou seja, nós temos toda a revelação que seria necessário para nós, como ser humano, temer a Deus. Toda a revelação necessária para nós, olhar para Deus e entender que Deus é supremo, que nós somos pecadores. Nós temos essa revelação. Deus se revelou, Deus não deixou nada que fosse necessário para nós sem se revelar. Se Deus não revelou mais, é porque não era necessário. O que foi necessário para nós, Deus se revelou. A palavra de Deus diz que o que Deus pôde revelar para os seres humanos, Ele se manifestou, Ele se revelou. Mas os homens não quiseram a revelação de Deus. Preste atenção no versículo 20. O versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente têm sido conhecida por meio das coisas criadas, por meio das coisas criadas do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez. Deu para compreender, irmão? Os atributos invisíveis. Ou seja, primeiro ponto aqui é que Deus revelou até os atributos invisíveis dele. Quais são os atributos invisíveis de Deus que nós podemos colocar aqui em pauta agora? Alguns atributos invisíveis.
que Deus é eterno. Nós não vemos, mas nós sabemos que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Ele é transcendente. São atributos que não são comunicáveis. Porque tem os atributos de Deus que foi comunicável, como o amor, a paciência, a mansidão, domínio próprio, conhecimento, sabedoria, raciocínio. Esses são atributos comunicáveis, que foi comunicado com os seres humanos. Mas há atributos invisíveis que se tornou visível por meio das coisas criadas. Ou seja, por meio da criação de Deus, nós entendemos que um Deus que é eterno, que é soberano, criou. Quando você olha para o sol, para as estrelas, para a lua, para os planetas, quando você olha para o passarinho, que você sabe que o homem não é capaz de criar, por essas criações você entende que há um Criador soberano nos céus, que criou essas coisas. A glória de Deus é revelada nessas coisas, nessas pequenas coisas. Imagina aí, irmão, um sorriso de uma criança. Não tem, pode ser até banguela, mas não tem quem não sorra junto com a criança quando ela sorri. Aqui dali é a glória de Deus sendo revelada por meio da sua criação. Um beija-flor que bate asa sem sair do lugar. Milhares e milhares de vezes por segundo. Irmãos, uma planta que nasce em pleno deserto e não morre na seca. Tem coisas, irmãos, que olhando para elas, nós vimos o poder de Deus, a glória de Deus, o seu poder divino sendo revelado ali. O seu eterno poder e a sua divindade. Porque além do eterno poder dele, que nós sabemos que ele tem um poder, que o seu poder é eterno, ele criou todas as coisas, e ele não foi criado por ninguém, por nada, mas ele é o criador de todas as coisas, nós entendemos que ele é um ser divino. Que ele tem atributo que não foi comunicável com o homem, que ele é eterno, que ele é transcendente, ele transcende todas as coisas que ele criou, ele está acima de todas as coisas. Nada pode comportar ele, porque nem o universo seria capaz de comportar Deus, porque Deus é maior do que o universo, é maior do que qualquer coisa criada. Tudo isso, irmão, foi revelações de Deus para o homem. Por meio das coisas que Deus fez. Deus fez tanta coisa, que nós, olhando para ela, nós temos uma visão clara de que o homem não criou. Foi o próprio Deus que criou, e só Deus pode criar, porque só Ele é capaz de criar todas as coisas. Ele faz aparecer alguma coisa do nada, Ele cria todas as coisas, como o universo. O universo é criado pelo poder da sua palavra, nós cremos nisso, né? Ainda que para muito, nós aprendemos na escola que houve um Big Bang, né? Ele crê numa evolução do cosmos, de uma explosão, de um Big Bang. A Bíblia diz que Deus criou pelo poder da sua palavra. Quando ele disse, haja luz, ali saiu o sol. Quando ele disse que surge um firmamento, a terra era uma bola de água. E ali surgiu a terra. Dentro daquela bola de água surgiu terra. Ou seja, tudo foi criado a partir da palavra de Deus. E tudo que foi criado que o homem não é capaz de criar, nós entendemos que para isso as coisas serem criadas, teve que ter um Criador. E esse Criador é Deus. Ainda que muitos não conheçam pelo nome, mas é Deus. Todo mundo sabe que há um ser divino no céu, que criou todas as coisas. Tendo essa revelação, o que Deus esperava dos homens por meio dessa revelação? Ele vai dizer, porque
Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram e nem lhe deram graça. Não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Ou seja, depois de tudo isso, de toda essa revelação, o apóstolo Paulo chega a dizer que a ira de Deus é revelada dos céus, Deus está irado porque os homens não foram capazes de dar glória a Deus e nem de agradecer a Deus pelas coisas que foram criadas e que são coisas que Deus criou para nós, para o nosso benefício. Todas essas coisas foram criadas para nós e mesmo assim os homens não foram capazes de dar glória a Deus. Então no verso 20, o final do verso 20 vai dizer assim: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Irmão, você já pensou para entender que o peso dessa palavra, indesculpável, significa que ninguém é inocente. Todos estão culpados da sua própria condenação. Todos são condenados merecidamente. Todos nós merecemos a condenação. Porque nós, tendo toda essa revelação, nós não fomos capazes de glorificar o nome de Deus e nem de agradecer a Ele. Por isso, todos os homens são culpados pela sua condenação. Há um tempo desse, irmão, há um tempo atrás, eu não entendia isso aqui. Então eu julgava Deus dizendo assim, mas isso daqui é ser injusto. Como é que Deus pode culpar todo mundo se tem gente que nem ouviu o Evangelho e vai ser condenado? Assim era o meu pensamento, porque eu pensava lá nos índios, as pessoas que estão no meio do mato, que o Evangelho não conseguiu chegar até eles. Eles morreram e foram condenados. Eu dizia assim, mas isso daqui é injusto, como é que Deus condena todo mundo, sendo que o Evangelho não chegou a todo mundo, que nós sabemos que nem em todo lugar o Evangelho conseguiu alcançar. Milhares e milhares de pessoas morreram sem conhecer o Salvador. E aí? E eu com isso aí, eu ficava martelando com isso aí, até que eu fui compreender que essa revelação natural não é para salvar. Ela não salva, ela apenas condena o homem. É uma condenação que Deus deu, uma revelação que Deus deu para condenar o homem. Porque essa revelação só serve para condenar os seres humanos. Todos os homens estão condenados por conta dessa revelação natural. Os homens não foram capazes de glorificar a Deus e nem de agradecer a Deus. Então todos se tornaram indesculpáveis, ou seja, todos estão culpáveis, condenados por estas revelações que Deus deu. E no versículo 21, onde eu já li uma parte, onde ele vai dizer: e tendo conhecimento de Deus, não glorificaram nem deram graça, pelo contrário, se tornaram nulo em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles, seus próprios raciocínios tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato dele se obscureceram. Ou seja, agora os homens não dando graças a Deus e não glorificando a Deus e rejeitando a revelação de Deus na natureza, agora os homens se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Nulo aqui é vazio, sem conhecimento. Os homens ficaram sem conhecimento. Apesar de ter toda a revelação possível de Deus para eles se obscureceram, ficaram nulo, vazio de conhecimento. Você vê pessoa altamente academicamente preparado, mas não entende nada sobre Deus. Quando você olha para esses juízes, advogados, irmão, você até pensa que eles têm conhecimento bíblico, e não tem.
não conhecem nada sobre Deus. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, porque o coração deles se obscureceu. Eles fecharam as cortinas da luz, do conhecimento de Deus para o seu próprio coração, rejeitando a revelação de Deus na natureza. Quando nós rejeitamos a revelação de Deus na natureza, nós se tornamos vazio de Deus, vazio de conhecimento e nulo. E o nosso coração insensato obscurece. Você vê pessoas tão ignorantes, biblicamente, irmão, que são pessoas formadas, pessoas que têm um alto grau de acadêmico, até pessoas formadas em várias profissões, até pessoas que tratam da mente, que é psicólogo, mas quando você vai tratar da Bíblia para eles não conseguem discernir nada. Nada. Entendeu? Eles trabalham até com a mente da pessoa, mas não tem capacidade de discernir nada sobre as revelações de Deus, sobre as coisas de Deus. Porque isso aconteceu com todos os seres humanos. Todos. Entendeu? Todos. Todos os seres humanos se tornaram nulos. Nulo. É por isso, irmão, que nós vemos pessoas cometendo loucuras. Pessoas altamente preparadas para uma vida terrena, mas cometendo loucuras. E para elas é comum, é normal. Porque elas entendem que é normal, elas não entendem o que é espiritual. Então, para elas, tudo é normal. Quando as coisas acontecem, o que ela diz? É porque tinha de acontecer. E não é, irmão. Aqui é consequência de uma rejeição da pessoa de Deus. O coração das pessoas se tornaram nulo, vazio, obscurecido. Verso 22 diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Em outra tradução, louco. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança de ser humano. Corruptível, como de ave, de quadrúpede e de répteis. Preste bem atenção. Aqui é o princípio da idolatria. É de onde começou toda a idolatria. Preste bem atenção para que a gente entenda. Os homens querendo ser sábios demais, a palavra diz que eles se tornaram loucos. Eles trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem. Ou seja, os homens tinham a revelação de Deus, do poder eterno de Deus, da sua divindade, e mesmo assim rejeitaram a revelação de Deus. Trocaram um Deus incorruptível, um Deus eterno, um Deus santo, um Deus pleno, por imagem. Aqui é o princípio da idolatria. E eles se tornaram loucos. Agora imagine aí, irmão, o que é isso? As pessoas se acham tão inteligentes, tão intelectas, que elas se tornaram loucas. Os pensamentos delas são loucura para Deus. O que é que os filósofos dizem? Que nós viemos de quê? De um macaco. Que nós somos um macaco. Um chimpanzé que desceu da árvore, vestiu roupa, começou a falar, que os outros não falam, e nós somos um macaco adaptado. Isso não é loucura? Por que eles pensam assim? É porque eles se tornaram loucos, querendo ser sábios. Dizendo que os homens vieram de uma evolução, saíram de um macaco, aí ficaram em pé e não voltaram mais a andar pulando igual o macaco. E aí foram evoluindo, e hoje são ser humano. Entendeu? Isto é loucura, irmão.
Isso é uma rejeição da pessoa de Deus, porque a palavra diz que foi Deus quem criou o ser humano. E outra, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que um homem trata nós como um macaco irracional, que não é semelhança de Deus, coisa nenhuma? O homem diz que este ser que Deus criou, que é a semelhança dele, é um macaco, é um animal irracional. Foi o que o homem se tornou, um animal irracional dele. Porque eles rejeitaram a revelação de Deus, a glória de Deus, a dignidade de Deus. Os homens dizem assim: se você quer ser mulher, você pode. Você nasceu homem, tem órgão masculino, mas se você quer ser uma mulher, você pode ser uma mulher a partir de hoje. É assim que estou ensinando nas escolas hoje para as crianças. Estou ensinando que a criança pode se decidir quem ela quer ser. Se ela nasceu homem, mas ela quer ser uma mulher, ela pode. Aquele rapaz pode ser uma mulher a partir do momento que ele quer ser. Ou seja, loucura. Da mulher do mesmo jeito, se uma menina se sente homem, quer ser homem, ela pode ser homem. Inclusive, para quem não sabe, o SUS, o Estado aprovou uma lei, e o SUS também, em que se uma criança decidir trocar o sexo, ela pode fazer a cirurgia gratuita pelo SUS. Entendeu? Essa lei já foi aprovada. E eles estão lutando para conseguir fazer isso, convencer as crianças a fazer isso. E os pais não têm direito de interferir nisso, segundo eles. Para você ver como é loucura. Uma criança que nasceu masculino, se ele quiser virar uma mulher, ele pode. Ele pode trocar até o órgão, se ele quiser. Assumir o papel de uma mulher de fato. Como no Brasil já teve um homem, uma mulher que se tornou homem. Tirou a parte íntima de mulher e colocou a parte íntima de homem. Se tornou homem. No Brasil. E essa cirurgia é feita de graça, viu? O SUS aprovou, para você ver como os homens são loucos. Tudo isso foi gerado porque tudo isso aconteceu uma vez que o homem rejeitou o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. Tornaram louco. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é loucura. Diz a palavra de Deus que a sabedoria do mundo é loucura. E de fato é loucura mesmo. Irmãos, nesses países de fora aí, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já assistiram através do celular, tem pessoas que estão se comportando como animais. Estão voltando a ser animais. Tem gente que se comporta como um cavalo. É botar na coleira uma cabresto e a pessoa sai puxando, come grama. Tem pessoas que se comportam como um coelho, fica ali pulando. O ser humano está tornando mais louco ainda. Eles estão voltando, eles estão assumindo papel de animais irracionais. É a sabedoria do mundo. Se você for pesquisar isso, quando chegar em casa, vocês pesquisem isso daí que eu estou lhe falando. Pessoas que voltaram a viver como animais irracionais. Vocês vão ver. É loucura. Pessoas que viraram cachorro. Andam na coleira e o dono vai puxando. E ali come ração. Fica latindo. E é um ser humano. Mas está louco. É a sabedoria do mundo. É loucura. Agora a consequência dessa loucura, prestem atenção, verso 23 diz assim: trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem, a semelhança de homem corruptível, como de ave, de quadrúpede e de réptil. Aqui é aonde inicia a idolatria. Depois de o homem rejeitar toda essa revelação, se tornar um louco, agora ele rejeitou a glória de Deus.
Ele rejeita um Deus que é incorruptível, que é um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus transcendente, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele rejeita esse Deus, diz assim, eu não quero esse Deus. Ele mata a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, sufoca o conhecimento de Deus, e agora ele cria Deus para ele. Ele cria um Deus em forma de homem, em forma de ave, pássaro, em forma de quadrúpede, um animal de quatro patas, e em forma de um réptil, de um lagarto, ou de uma cobra, um animal que se rasteja pelo chão. Agora nós sabemos, irmão, por que há tanta figura de animal sendo adorada. Por que nós é idólatra? Porque nós rejeitamos a glória de Deus. Nós rejeitamos o conhecimento de um ser divino, de um ser eterno, que nós hoje chamamos de Deus. Nós tínhamos rejeitado ele. Então, nós criamos um Deus. Quando o homem rejeita o Deus verdadeiro, o que ele faz? Ele cria um Deus para ele. Porque o homem, ele tem na sua natureza, no seu coração, uma capacidade de idolatrar as coisas. Porque Deus plantou dentro do homem a eternidade. O homem ele tem uma necessidade de um Deus. Todo ser humano tem uma necessidade de um Deus. Só que acontece o quê? Quando ele tem a necessidade de um Deus, ele busca um Deus, ele crê em um Deus, mas ele não conhece o Deus verdadeiro, o que ele faz? Ele vai criar um Deus para ele, que satisfaça o desejo dele. Um Deus que vai fazer as vontades dele. Um Deus que não pune ele. Muitas pessoas buscam Deus por ignorância. Essas pessoas de tribo, por exemplo, não tendo conhecimento a respeito do nome do Deus vivo e da pessoa de Deus, então ela, por ignorância, elas vão lá e criam um Deus diferente. Outros não é por ignorância não, outro é por rebeldia mesmo, por rejeição do Deus, porque o texto está dizendo assim, rejeitando a glória de Deus, incorruptível, criar a imagem de um Deus corruptível. Ou seja, muitos, não por ignorância, falta de conhecimento, mas simplesmente por rebeldia, por rejeitar esse Deus, porque uma vez que o ser humano conhece o Deus verdadeiro, entende que há um Deus no céu verdadeiro, e ele sabe que esse Deus é divino, que esse Deus é um Deus que se ira, é um Deus justo, se ele aceitar esse Deus, ele tem que mudar a conduta. Quando ele não quer mudar a conduta, o que ele faz? Ele rejeita o Deus. Não é o que está acontecendo no nosso meio? Muita gente quer ouvir uma mensagem que agrada a ele. Por quê? Porque a mensagem do Deus verdadeiro, ela vem de encontro a você e ela te coloca sobre a parede. Ela te confronta. A mensagem do Deus verdadeiro, ela diz que você deve se arrepender. Se você não se arrepender, há um juízo para você. As pessoas não querem. Então, o que elas fazem? Elas vão lá no meio do mato, tiram um pedaço de madeira e ali desenham e amolda um Deus para ela e vão adorar, porque aquele Deus não pode punir, não pode dar ordem, não pode chamar eles a atenção, não castiga, é um Deus morto. Então elas vão adorar esse Deus, porque elas sabem que esse Deus não vai punir elas, entendeu? Não vai condenar elas. Isso é porque as pessoas muito rejeitaram Deus, não foi por ignorância, entendeu? Não foi falta de raciocínio, de mentalidade, não. Aqui é caráter mesmo, foi falta de caráter mesmo. As pessoas resolveram rejeitar, entendeu? E as consequências é os deuses, a quantidade de Deus que tem hoje. Hoje tem Deus de toda forma que você imaginar tem no mundo, tem Deus. No tempo de Paulo,
Havia uma cidade chamada de Éfeso. Éfeso era uma província, né? A cidade de Atena. E ali naquela província todinha, aquelas províncias todinha. Mas na cidade de Atena, quando ele chega lá, os estudiosos dizem que lá tinha um Deus para cada homem. Cada homem que quisesse um Deus diferente tinha. Tinha Deus de todo jeito. E era a cidade dos intelectuais, Atena. Era a cidade dos filósofos. Os maiores inteligentes estavam lá. Mas eram tão ignorantes que eles não conheciam o Deus verdadeiro. Tinha milhares de deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Aí o apóstolo Paulo, passando na cidade e observando, o texto diz que ele viu um altar que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou o gancho dessa palavra e foi para a praça, onde ficavam os filósofos expondo os seus conhecimentos. E o apóstolo Paulo começou a pregar para eles a respeito daquele altar. Era um altar que eles tinham todo tipo de Deus. Mas como eles tendo dentro do coração dele um desejo pela eternidade, eles disseram assim: pode ter um Deus que nós não conhecemos. Então nós vamos fazer um altar aqui e vai ser para esse Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pregou em cima disso. Você sabe para aquele Deus desconhecido que vocês deixaram o altar lá? Pois é, aquele Deus desconhecido é o Deus que eu prego. É o Deus da Bíblia. E o apóstolo Paulo pegou esse gancho e começou a pregar para eles. Entendeu? Muitos creram e outros não. Expulsaram ele de lá. Os homens rejeitam, porque são sábios demais. E se tornaram tão loucos. Agora nós somos idólatras por conta disso. Agora, idolatram aqueles homens que andaram no tempo bíblico, como também outros no tempo de hoje. Porque hoje é tão fácil de você fabricar um Deus, irmão. Se você for lá em Canidé, Juazeiro, né, no Ceará, lá você chega lá em Canidé, lá onde eles pagam promessa, aí lá tem aquele pessoal que fabrica Deus, né? Aí se você chegar lá, por exemplo, colocar o Miguel aqui na frente aqui. O Miguel chega lá, aí o Miguel diz assim: irmão, eu quero um Deus aí chamado Miguel, para me adorar. Aí ele vai olhar assim na prateleira e vai dizer: não, irmão, não está tendo não, mas passa aqui daqui a meia hora que pega. Eles vão fabricar um Deus na hora e vão botar o nome dele de Miguel. Aí o Miguel vai lá e compra e vai adorar. Pô, virou um Deus. É assim, irmão, um ser humano é tão tolo. Isaías chega a dizer assim: o homem derruba a árvore, corta a madeira, tira a lenha, assa o pão com fogo na própria lenha, o fogo da lenha ele se aquece, com o resto de madeira que sobra da lenha, ele vai lá e modela um ídolo e se ajoelha diante dele e vai adorar. Isso não é uma loucura? Você acabou de ver que é um pau, você acabou de ver que ele serviu foi para você esquentar o rango, a comida, você acabou de ver que serviu para você fazer fogo só para você se aquecer, porque é uma madeira, aí você desenha um boneco, e agora você chama de Deus, e acha que esse Deus pode fazer alguma coisa. É a mentalidade de um louco. Assim é os seres humanos loucos. Eu era assim, irmão. Cansei de andar ali, aquele pessoal andava com aquela santa caminhando no meio da cidade, né? E nós atrás, na procissão ali. Irmão, isso é loucura que o ser humano faz. Além de imagem de homem, aí, além de eles terem feito imagem de homem, eles fizeram imagem de quê? De pássaro. Tem um lugar aí que é uma águia. O Deus dele é uma águia. Entendeu? Eu não estou lembrado o nome desse Deus, mas é um pássaro. Eles adoram esse pássaro. Aí também um quadrúpede, ou seja, um animal de quatro patas. Deixa eu ver,
onde eles adoram a vaca, né, na Índia. Na Índia, o Deus lá é uma vaca. Lá você não come vaca, não. Lá você faz adorar a vaca. Lá a vaca lá é sagrada lá. A vaca lá é o Deus deles. Isso tudo é ignorância do homem, irmão. E tudo isso é rebeldia do homem contra Deus. Aí fizeram répteis. Fizeram uma cobra de um Deus. Você já viu que no jaleco dos médicos existe uma serpente? Ali é o Deus da cura. Deus da cura. Aí os médicos adotaram aquela imagem de uma serpentezinha e botam um jaleco desse. Ali eles são idólatras, os médicos. Até os crentes que estão usando aqui dali. Eu acho que eles tiram aqui dali, né? Os crentes. Mas aqui dali é idolatria, irmão. Aqui dali eles andam com aquilo dali como se aquilo dali fosse um amuleto de sorte. O que é um ídolo? Nós temos que entender o que é ídolo. Ídolo não é só aquele boneco que você faz para você se ajoelhar diante dele, não. Ídolo é tudo aquilo que você substitui Deus. Que você coloca como sendo um Deus para você. Qualquer coisa que você adora. Porque a palavra diz que somente a Deus nós devemos dar glória e adorar. Se você adorar qualquer coisa, seja pessoa, seja objeto, seja uma criatura, qualquer coisa, isso é idolatria. Entendeu? Às vezes a gente pensa que idolatrar é só São Miguel, Arcanjo Miguel, Santo Antônio, não é isso não. Qualquer coisa que você pegar como sendo algo que tem um poder místico, por exemplo, o óleo, idolatria, que ele não tem nenhum poder. Entendeu? Nós não podemos olhar para nenhum objeto e colocar ele como sendo um Deus, não, irmão. Como algo que tem poder para ajudar nós em alguma coisa, não. Porque só Deus pode suprir a necessidade do homem. Só Deus pode ajudar o homem. O que é mais absurdo, que talvez vocês não saibam, existe o Deus da fertilidade. Você sabe qual é o símbolo do Deus da fertilidade? As pessoas se curvam diante dele. É o órgão masculino. Tem um país aí que o Deus lá é um boneco, é um pênis. O órgão masculino do homem é o Deus da fertilidade. Eles adoram aquele órgão ali, dizendo que é dali que sai a vida. Entendeu? Eles adoram quando uma mulher, por exemplo, a mulher tem dificuldade de parir, ou um homem não está conseguindo gerar um filho. Vão lá e faz culto, faz sacrifício para aquele órgão, para que aquele órgão faça com que ela possa ter filho e ele possa gerar filho. Você vê como tamanha ignorância do homem? Tudo isso porque o homem se tornou nulo, vazio de Deus e louco por conta do seu próprio raciocínio, querendo ser sábio demais, se tornou louco. Tudo isso, irmão. A idolatria é consequência da rejeição, da revelação natural de Deus. Está encerrando. Vamos ver só o versículo 24 para nós encerrar. Ele diz assim: por isso, Deus o entregou à impureza pelo o desejo do coração deles, para desonrar os seus corpos. Agora, depois que o homem rejeita Deus e se torna um idólatra, agora Deus entrega o homem a impureza do seu próprio coração. Agora o homem sai desenfreado. É muito importante nós entender isso, irmão. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não faço isso. Eu não faço essas coisas que você está dizendo aí. Deixa eu explicar. A palavra diz que Deus entregou o homem para fazer tudo isso. Significa que todos nós temos capacidade suficiente para fazer qualquer desgraça, para fazer qualquer coisa ruim, qualquer maldade com o próximo, com o animal, com qualquer ser vivo. Nós temos potencial para isso. Então, por que nós não faz essas coisas? Porque Deus não permite. Porque Deus freia. A misericórdia de Deus nos alcançou. E Deus nos freou. Mas Ele entregou o homem.
quando ele desempregou o homem, significa, não é que ele empurrou o homem, dizendo assim, vai, faça isso. Não. Deus vinha freando o homem, mas quando o homem rejeitou Deus, o que Deus fez? Deus tirou o pé do freio. Deixou o homem fazer as vontades dele. Entendeu? Não é uma ordenança de Deus para o homem fazer, não, essa loucura não. É simplesmente porque o homem era freado por Deus, mas quando o homem rejeita Deus, Deus tira o pé do freio e deixa o homem fazer as vontades dele. A loucura que nós fazemos, irmão, ela vem por consequência do pecado original. Quando Adão e Eva caem, todo mundo cai junto. A corrupção entra no nosso coração, a nossa mente é corrompida. Nós rejeitamos a revelação de Deus. Por isso, todo ser humano caiu, é caído. E por conta disso, todo ser humano é desenfreado para o pecado, para fazer o mal, para causar qualquer tipo de tragédia. Aí Deus tem misericórdia de uns e vai freando, para que o indivíduo não se mate. Mas tem gente que Deus não freia. Você não vê pessoas capazes de cortar um ser humano no meio e tirar o coração e comer ele cru ou até sapecado na frente do próprio indivíduo que foi tirado o coração? Você não vê pessoas que pegam uma criança, corta em pedacinho, rasga a criança? Entendeu? Você diz assim, mas é loucura, mas ninguém é capaz de fazer isso. Nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos. Irmão, tudo isso que eles fazem não é porque eles são... Não é que eles sejam pior do que nós, para nós se vangloriar e dizer assim, mas eles são assim, eu não sou. Não, aí é a misericórdia de Deus que nos freia. Sendo que para muitos a misericórdia não chegou. É o motivo que nós temos para dar graças a Deus, para dar glória a Deus. Dizer assim, obrigado, Senhor, porque eu nunca matei ninguém. Obrigado, Senhor, porque eu não roubo, porque eu não sou um traficante, porque eu não sou um assassino, um estrupador. Ou seja, todos nós tínhamos potencial para isso. Mas a misericórdia de Deus freou nós e não permitiu que nós fôssemos por esse caminho. É por isso que nós estamos aqui. É porque a graça de Deus já nos alcançou. Mas para muitos não alcançou. Para muitos permanece na mesma vida fazendo essas coisas, vivendo desenfreado. Deus tirou o pé do freio por causa da rejeição do ser humano. E o ser humano agora desceu a ladeira. É como um homem que está numa ladeira bem inclinada, bem alta, e ele vai descer num caminhão carregado de bagagem, muito pesado, e o caminhão perde o freio no meio da ladeira. Ou seja, aquele caminhão está sem freio. E ele vem numa velocidade, ele vem muito pesado. Ele está pronto para causar uma tragédia. Assim é o ser humano sem Deus. Ele está pronto para causar uma tragédia. Assim é todos nós sem Deus. Mas graças a Deus que a misericórdia dele nos alcançou, irmão. E nós não fazemos essas coisas. E graças a Deus que a graça dele já nos alcançou. Que agora, pela graça, nós somos totalmente diferentes. Agora nós temos sabedoria de Deus e conhecimento de Deus. Enquanto nós não tínhamos, porque nós tínhamos matado, nós tínhamos sufocado, afogado o conhecimento das revelações de Deus. Conhecimento do próprio ser de Deus. Amém, irmão? Vamos ficar por aqui, depois nós continuamos para não ficar muito